Saúde mental, com Luiz Carlos Aragão e Adriano Albuquerque Gomes. Boa tarde, bom dia, boa noite. Essa é mais uma conversa sobre saúde mental para o canal Transdisciplinar, né, onde a gente tem uma playlist que fala sobre saúde mental. Hoje a nossa conversa aqui com o Luiz Carlos Aragão é sobre a existência, sobre o sentido da existência. E o nome da nossa conversa hoje é o vazio existencial. Correto? Então, vou começar falando um pouco sobre a questão que o Sartre trouxe sobre a questão do existencialismo. O Sartre ele tem uma ideia, Luiz, e quem está aí assistindo, né? Ele tem uma ideia do existencialismo que coloca o ser humano como sendo o principal responsável por tudo que ele faz. Né? O ser humano é o responsável por si próprio. Por quê? Porque ele nasce no vazio. Ele é o único capaz de construir, né, de dar sentido para isso. Né, o ser humano ele não tem uma essência, né, como é no Descartes, como é, enfim, na filosofia clássica. Né? O ser humano não tem uma essência, né? O ser humano ele não tem algo que o defina. Isso é muito interessante no Sartre, né? O indivíduo ele vai em busca de si próprio, né? Ele vai em busca de si próprio e vai em busca dos outros, e toda essa sua busca é busca pelo sentido da vida, né? Inclusive, o que é mais intrigante nesse pensamento do Sartre é que ele diz assim, que se tem alguma coisa que o ser humano carrega consigo, é a liberdade. Né? A liberdade é a única coisa que o ser humano carrega consigo, e ela é muito complicada, porque você não tem escapatória, você não tem como não ser a liberdade. Né? E apesar de que o ser humano é a própria liberdade, mas o ser humano, mesmo sendo essa liberdade, ele já encontra um mundo configurado. Né? O mundo já está aí, os teus pais já estão aí, as pessoas já existem no mundo, né? Todo um mundo configurado de tecnologia, de meio ambiente, enfim, de tudo. Né? Mas isso não impede ele de ter essa liberdade, de exercer essa liberdade dele dentro de um limite estabelecido. Sim, perfeito. De fato, existe mesmo essa limitação, porque agora também, por outro lado, ele exerce essa liberdade dentro de um limite, mas esse limite não vai limitar a liberdade dele. Né? É tudo muito complexo nesse existencialismo do Sartre. Né? De modo que todo movimento, assim, até para concluir, né? Todo movimento que o ser humano vai fazer é um movimento em busca de si próprio, ou seja, em busca de dar o sentido para a sua vida. Né? E aí tem também a questão, a noção da responsabilidade. Porque se eu sou livre para buscar o sentido para a minha vida, então essa liberdade, ela já dá a responsabilidade. Isso é legal, é bem importante. E quando você pode falar? Não, eu só ia dizer assim, claro que tem aquele ser humano que ele é limitado por algum problema, por alguma força que é superior a ele. Por exemplo, o escravo,
né? Vamos pensar na figura do escravo. Ele não pode, se ele é obrigado a fazer determinadas coisas, ele não pode ser responsabilizado, né? Mas fora isso, o indivíduo ele o que é mais forte nele é a liberdade e, por conseguinte, a responsabilidade, né? Por tudo que ele vai fazer e etc. Então é uma noção muito interessante, né, para a gente pensar. Legal. Eu acho que nessa linha aí também, né, Adriano, vem comungar com o pensamento do Viktor Frankl, que ele vai trabalhar sobre a existência, né? Que ele criou uma teoria chamada logoterapia. E ele trabalha também muito a questão da liberdade, que o ser humano ele é responsável, né, pelo seu destino, pela sua vida, pelas coisas que ele faz. E quando você dá o exemplo do escravo, e o Viktor Frankl, ele passou por uma experiência de escravidão, porque o Viktor Frankl ele era judeu e ele viveu na Segunda Guerra Mundial. Ele já era professor na época, e com a invasão de Viena, né, pelos nazistas, pelos alemães, e muitos judeus foram presos, inclusive o Viktor Frankl, que nasceu em Viena. E ele então, durante a prisão dele, os 3 anos que ele ficou preso, uma coisa que não privou o Viktor Frankl foi o pensamento. Interessante. Então, ele tirou toda a liberdade dele, mas não tirou a capacidade dele de pensar. E foi justamente com essa capacidade, essa liberdade de pensar, que ele criou a logoterapia. E como foi que ele criou a logoterapia? Ele começou a observar, durante a prisão, que alguns prisioneiros ali morriam mais rápidos que outros. E aquilo ali chamou a atenção dele, porque ele já era um pesquisador, já era um estudioso. E ali naquela mesma mazela, né, de fome, de frio, né, de humilhação, ninguém sabia onde é que andava a família, né, muitos familiares já estavam mortos. O Viktor Frankl começou a conversar com aquelas pessoas. E ele então começou a ouvir que alguns ali tinham esperança de sair dali, encontrar com a família, continuar a vida deles, sonhavam em um novo mundo, em uma nova vida. Então, e ele vai dizer que estas pessoas que sonhavam com esse novo mundo, apesar da situação, apesar da prisão que estavam vivendo, essas pessoas que conseguiam se manter vivas. Então, olha que legal, né? Então, você vê aí o poder que a gente tem de usar, mesmo num espaço tão limitado, a nossa liberdade de pensar, né? E ele tem uma frase muito legal: olha, pode tirar tudo de mim, menos a liberdade de eu pensar diferente de você. Então, assim, você percebe que a responsabilidade que a pessoa tem com a sua própria vida, independente da situação que ele esteja vivendo, independente do sofrimento que ele esteja passando, da escolha que ele tem em pensar diferente ou não, ou responsabilizar o outro, né, pela sua vida. Eu acho que tem muito a ver com a teoria que você acabou de falar do Sartre, né, Adriano? Então, e olha que coisa interessante, eu estou lembrando aqui de uma poesia do Drummond, Mãos Dadas. Nessa poesia, o Drummond, ele diz assim, ele diz, estão taciturnos, né,
ele falando de pessoas, ele diz que as pessoas estão taciturnas, ou seja, estão tristes, mas elas nutrem grandes esperanças. É o que o Viktor Frankl via, né, ali na prisão, né? Estão Isso. tristes, cabisbaixas, mas nutrem grandes esperanças. Você vê como, né? Você sabe que uma coisa isso é muito legal, né? Apesar da tristeza, nutre esperança. E aí, quando eu recebo alguém no meu consultório que chega muito triste, deprimido, muito cabisbaixo, pessoas que já passaram, né, ali por uma experiência de tratamento medicamentoso, e uma coisa que eu converso com essa pessoa é o que as trouxe até a mim. E foi que é justamente isso, né? Essa ainda uma esperança que fez com que elas saíssem da sua casa e viessem até a mim. Foi justamente devido a essa coisa que o Drummond fala, né? Que ela nutre ainda uma esperança de sair dessa situação. Aí onde a importância, né, do acolhimento a essa pessoa, do trabalho sensível com essa pessoa. Porque, apesar de estar tão deprimida, tão sem esperança, né, na percepção delas, a gente pode acolher e tentar, a partir daí, dessa vinda dela até a gente, poder trabalhar com ela o sentido da vida, né? Ajudá-la a encontrar aí o sentido da sua vida. Porque ela está passando por um vazio existencial, que é o nosso tema de hoje. Então, seria interessante a gente pensar um pouco agora na importância da terapia, né? Porque o Viktor Frankl, se eu não me engano, ele tá preocupado em criar uma nova maneira, né, de ajudar as pessoas, né? Ele está um pouco preocupado com isso. Então, nesse contexto, né, pensando no que o Drummond diz e pensando nessa teoria do Viktor Frankl, né, e pensando também que hoje em dia, né, hoje nós temos um grande problema da ansiedade e, portanto, questão da existência, né? Os nossos adolescentes, os nossos jovens estão com esse problema do sentido mesmo da existência, né? Então, como que a gente pode, a partir disso, né, associar, né, tudo isso à importância da terapia, né? Até porque tudo isso... Eu acho que e é bem isso, né? Fica bem claro aí na teoria do Viktor Frankl de que é impossível a pessoa viver sem um sentido, né? Então, a pessoa pode até se manter viva, mas ela não está vivendo a sua vida em plenitude se ela não estiver um sentido da vida. E muitas pessoas estão simplesmente vegetando. E outras pessoas simplesmente não conseguem sobreviver. Acabam cometendo suicídio, né? Se ela não encontra o sentido da vida. Aí eu lembrei aqui, Adriano, daquele filme Náufrago. Acho que é um filme bem interessante, legal, né? Um filme antigo, Náufrago. E este filme é que o avião cai numa ilha, que é um avião de correios, né, de encomendas, e ali aquela pessoa, no momento, ele sozinho sobrevive, e passa 2, 3 dias, de repente ele entra num vazio existencial muito grande. E é tanto que ele tenta se matar, não consegue, ele começa a abrir várias encomendas.
E chega uma hora que ele deixa uma única encomenda. Ele deixa uma única encomenda que ele fala para si mesmo que vai entregar aquela encomenda, né, para a pessoa. E aquela encomenda é o sentido da vida dela. Entregar aquela encomenda é o sentido da vida dela. É aquilo ali que vai ser o motor para mantê-la viva. E a outra coisa importante nesse filme é o Wilson, né? Ele cria a bola lá, o Wilson. Então, a partir do momento que aquele rapaz fala, eu quero viver, né? Eu quero viver para entregar esta encomenda ao dono dela. E ali, a partir daquele momento, ele faz um movimento, né, de mar adentro para a vida, não para a morte. Pode até ser que ele poderia morrer, né, mas não, ele faz um movimento para a vida. Então, Adriano, hoje as pessoas, elas realmente vivem num momento de profunda ansiedade, né, depressão, pessoas que, muito jovens, não sabem muito bem o que fazer da vida. Muitos jovens estão com dificuldades de enfrentar as adversidades da vida, não sabem muito bem o que quer, né, quem são. E aí a gente tem essa obrigação de tentar ouvir essa pessoa, tentar escutar essa pessoa. Eu acho que a escuta, ela é fundamental, a sensibilidade da escuta, porque quando essa pessoa que se diz que não tem mais graça em viver, que não tem mais sentido em viver, mas ela vem até você, é porque no fundo ela quer viver. Se ela busca ajuda, é porque ela quer viver. Por mais que não, você olha para aquela pessoa, vê o semblante de profunda tristeza, mas ela está diante de você e ela quer escutar algo de você que a motiva, né? Algo em você que a oriente, né? Algo em você que desperte nela o sentido da vida. Eu acho que esse foi o grande trabalho do Viktor Frankl, né? A proposta dele foi esse, por isso que é logoterapia, né? Logo é o sentido, né? Em busca do sentido. E a ideia dele é que a gente seja esse instrumento, né? Instrumento de promover, de contribuir para que a pessoa ela encontre um sentido na vida dela. Inclusive tem uma frase dele muito legal que diz: encontrei o sentido da minha vida ajudando o outro a encontrar o sentido da vida deles. Então acho que é bem forte, né? Bem profundo, né? Então, ao mesmo tempo, olha que coisa, ao mesmo tempo que eu ajudo o outro a encontrar o sentido da vida dele, eu também encontro o sentido da minha vida, que é justamente, uma espécie de dialética, né? Uma espécie de dialética. E é muito fenomenológico, porque é muito existencial, né? É um existencialismo muito forte. Será que a gente conseguiu passar algum recado sobretudo para a molecada, né? Para a meninada. Acredito que foi ali, né? Acredito que a gente que é uma teoria muito vasta, né? Uma teoria muito profunda, mas eu acho que o básico dessa teoria é este, né? Que ela estuda o sentido da vida, que precisamos ter um sentido da vida. Porque se a gente pensar racionalmente, você cresce, nasce, cresce e morre. Então, o sentido fim é morrer. Mas o que podemos fazer nessa jornada, né? O que podemos fazer, o que podemos criar, o que podemos planejar durante essa jornada aqui. Aí é cada um que vai ter que encontrar o seu próprio sentido. Se não estiver encontrando sozinho, busca alguém que possa ajudá-lo. Busca alguém que possa orientá-lo, que possa sentar junto com ele, né? Porque é importantíssimo, né, a gente ter
você saber que você tem um sentido, né? Você vive por causa disso. Eu vivo porque eu quero criar meu filho, eu quero ver meu filho grande, formado, quero ver meu filho com um sentido. Então eu vivo porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu vivo porque eu gosto da minha arte, eu sou um artista, né? Eu gosto de alegrar as pessoas. Eu vivo porque, então, sentir aquilo ali como uma responsabilidade sua, né? O que você pode entregar para o outro, para o mundo, né? Isso, e também para você mesmo, porque você precisa dar um significado para a sua vida em si. Porque eu acho que a gente é formado ali desde a fecundação, desde o princípio da vida, ali de repente vem surgindo você, né? Então a biologia ali é responsável até um certo ponto por você, de repente surge aí o pensamento e você precisa criar. Então a natureza faz a sua parte e precisamos fazer a nossa parte. Perfeito. Precisamos fazer a nossa parte. Muito bom. Então, acho que é uma teoria muito legal, a do Viktor Frankl, muito bonita, né? Fenomenológica, né? Isso. Perfeito. Bom, é isso, né? A gente não tem muito tempo, mas enfim, valeu a pena. A gente agradece a meninada, né? Os adolescentes, enfim, os alunos, os pais, as mães. E nosso próximo encontro sábado de novo, e a gente vai abordar outro tema. Enfim, toda semana agora a gente tem aí um encontro, né, uma conversa sobre saúde mental. Hoje foi sobre o sentido da vida, né, o vazio existencial que a gente encontra o tempo todo, certo? E precisamos estar o tempo todo lidando com isso, né? A gente vai aprendendo com as adversidades. Então, muito obrigado aí a todos, né? E que esse vídeo, né, possa dar aí algum sentido para a vida das pessoas, quem escutar, né? Tocar aí no coração, né? Isso. Do pessoal, né? E um abraço a todos. A todas. Um abraço a todos. Valeu. Tchau.